Olá, queridos, paz com todos. Estou eu aqui de novo, Paula, mais uma vez me apresentando. Sou Paula, consagrada da comunidade do Causa Glória, e estou aqui para dar continuidade com vocês a respeito do assunto sacramentos da igreja, certo? E para a gente poder continuar dentro daquilo que Deus tem falado conosco através desse mistério belíssimo que são os sacramentos da igreja, que vem mostrar a história de amor que Deus tem para com a humanidade de maneira pessoal, comigo e com você. Eu quero começar a nossa oração inspirada em um personagem bastante conhecido, do Antigo Testamento, mas que talvez você não conheça muito bem a história toda dele, Mas geralmente a gente fala daquele momento em que ele venceu o gigante com duas pedrinhas e um estilingue ou uma funda, Dependendo da tradução. Sabe de quem eu tô falando? Pois é, Davi. Davi, aquele cara baixinho, que a palavra diz que ele era bonito e ruivo e com uma bela aparência, a palavra diz isso sobre ele, Mas que ele era pequeno, franzino, e ele destruiu um gigante, não por causa de uma pedrinha que ele tinha na mão, mas por causa da fé, da certeza que ele tinha do poder do Deus que ele amava e servia e adorava. E o que tem a ver Davi com a história dos sacramentos? Antes da gente começar a falar do assunto em si, quero te convidar a orar inspirada no que Davi vem mostrar pra gente nesse dia. A palavra diz assim, lá em 1 de Samuel 16, lá no versículo 12. Jessé mandou chamá-lo, era ruivo, de belo semblante e admirável presença. E Yahvé disse, levanta-te, Samuel, e unge, é ele. Samuel apanhou o vaso de azeite e ungiu Davi na presença dos seus irmãos. O Espírito do Senhor precipitou-se sobre Davi, e a partir desse dia e também depois. Quanto a Samuel, ele se pôs a caminho e partiu para Ramá. Eu quero que você se atente em especial a essa parte. Samuel apanhou o azeite e ungiu Davi na presença de seus irmãos, e o Espírito do Senhor precipitou-se sobre Davi a partir desse dia e também depois. O Senhor Deus escolheu Davi para que ele fosse ungido para se tornar rei do povo de Israel, aquele que era pastor de ovelhas, pastor de um rebanho. A palavra diz que ele ficava por detrás das malhadas, algumas traduções trazem esse termo, Que Davi estava por detrás das malhadas. E o que quer dizer por detrás das malhadas? É a mesma coisa que dizer que ele estava por detrás de um rebanho, porque ele era pastor de um rebanho de ovelhas, entenderam? E o Senhor arrancou ele de lá, daquela realidade simples, daquela realidade que já era certa. Ele seria pastor de ovelhas o resto da vida dele, Até porque com o porte que ele tinha, embora a palavra diga que ele era bonito, de bom semblante, de boa aparência, com o porte que ele tinha pequeno, ele não tinha corpo e estrutura de um soldado, de um guerreiro, que dirá de um rei, Não tinha essa imponência toda que se espera que um rei tenha. Mas o Senhor escolheu Davi para ser rei e mandou um profeta até ele para ungí-lo, certo? E hoje a gente vai começar esse nosso momento de aprofundamento orando, com essa inspiração na pessoa de Davi. Eu te convido a olhar para a sua vida por detrás de quais malhadas, de qual rebanho, por detrás de qual realidade a sua vida está ou estava instalada. Qual é a realidade, a situação da sua vida que todo mundo olha e fala, olha, aquele ali, o destino dele, o destino dela, com certeza é esse, tá certo, isso não tem muito o que se esperar além dessa pessoa, mas o Senhor olha para a sua vida e te tira de uma realidade que parecia que nunca mudaria para te dar uma vida nova, uma vida digna de filho e filho amado de Deus, de filha e filha amada de Deus. Você não é qualquer um, você não é qualquer uma, o Senhor te amou, o Senhor te ungiu, o Senhor te escolheu e te trouxe aqui. Não é um simples curso de um crisma, de uma coisa de igreja que você participa, mas é o próprio Deus cuidando de você,
cuidando da sua história e querendo te trazer para cada vez mais perto dele e te convidando a fazer parte da história da salvação, que começaram com outros homens e mulheres como Davi, né, que vem há muitos séculos, né, há milhões de anos, né, atrás, e o Senhor, ele vem escolher você nesse tempo, nesse período, neste século, para que você também seja uma pessoa profundamente amada e ungida por ele. Toma posse disso. E tem uma música, né, que a gente vai orar com ela, né, e eu peço que você traça o sinal da cruz. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Escute essa música. Eu te tirei de detrás das malhadas, eu te tirei de detrás das malhadas, eu te tirei de detrás das malhadas para ser príncipe no meio do meu povo e destruir teus inimigos diante de ti. Oh, eu te escolhi, filho amado, tu és meu filho amado, filha amada. Eu te tirei de detrás das malhadas, de onde o Senhor te tirou. Eu te tirei de detrás das malhadas. Eu te tirei de detrás das malhadas para ser príncipe no meio do teu povo e destruir teus inimigos diante de ti. Oh, eu te escolhi, filho amado, tu és meu filho amado, filho amado. Senhor Deus, vem agora tocar no coração de cada um de cada filha desta que ouve a esta pregação, que ouve, que participa deste momento de oração, mesmo que na solidão da sua casa, mesmo que no barulho ao redor da sua casa, que através dos fones de ouvido, que através da visualização desse vídeo, entre no coração desse filho e dessa sua filha a certeza de que ele e ela foram escolhidos pela sua mão para serem ungidos e caminharem na igreja que não é qualquer uma, mas a igreja que aproxima do céu, a igreja que faz viver o céu já aqui nesta terra. Então vem, Senhor Jesus, toca o coração, se apresenta pessoalmente para esse crismando, esta crismanda que assiste esse vídeo nesse momento, para que, ungido pela tua mão, ele seja arrebatado pelo seu amor, de maneira a compreender que ele, ela, não são qualquer um, e por isso são chamados a caminhar contigo na igreja. Maria Santíssima, abençoa-nos neste momento em que estaremos aqui, interceda por nós, mãezinha, neste momento em que estaremos aqui estudando um pouco a respeito da igreja que é tua, que é do teu filho. E que nos nossos corações, Maria, pela intercessão tua, seja confirmada essa verdade de que somos filhos e filhos amados. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então, queridos, nós estamos aqui para poder aprofundar um pouco mais na visão dos sacramentos da igreja. E no nosso último vídeo eu expliquei para vocês que os sacramentos eles são algo lindo e fantástico, no sentido de que o nosso Deus, ele vem cuidar das nossas necessidades humanas, físicas e espirituais. Então o sacramento ele vem trazer para a gente uma unção sobrenatural através de algo visível, de algo natural, algo espiritual será trazido a nós através de algo físico. Como assim? Vamos lá. Hoje eu venho falar com vocês a respeito dos sacramentos da iniciação cristã. Vou começar a falar, dos sacramentos da iniciação cristã. E eles são 3. Nós vamos falar sobre o batismo, sobre a confirmação, que é o crisma, e sobre a Eucaristia, certo, queridos? E para começar,
Vamos começar, obviamente, do começo, vamos do início. Vamos falar a respeito daquele primeiro sacramento que nós recebemos na igreja, que é o batismo. O batismo é a porta de entrada para os sacramentos da igreja. Na verdade, o batismo é a porta de entrada para a igreja. Você passa a se tornar filho da igreja a partir do momento que você recebe o batismo. E eu o tempo todo estou falando com você, né, sobre a realidade sobrenatural e a realidade natural. Como é isso? O sacramento ele traz um sinal visível, um sinal sensível para nós. E eu te desafio a dizer aí para mim, que eu não vou ouvir, mas diga assim mesmo. Diz aí qual é o sinal visível do sacramento do batismo. O que a gente recebe? O que é colocado, depositado sobre a nossa cabeça? Pois é a água, querido. É a água, querida. A água que é o sinal visível, que é algo palpável, algo sensível, que nós podemos ver, nós podemos tocar, nós podemos sentir. Através daquela água virá para nós uma unção sobrenatural. Aquela água que é abençoada pelo sacerdote no momento do batismo, que é derramada na sua cabeça quando você é batizado. Essa água ela vem ser sinal físico e visível do céu para nós. E através daquela água vem a unção que livra você da mancha do pecado original. Lembra quando vocês já viram, né, a palestra, a pregação a respeito de pecado? Pecado original, qual é o pecado original? Que tem origem, onde se originou o pecado nas nossas vidas? A partir do momento que houve a desobediência lá com Adão e Eva, certo? Esse é o pecado original, que introduziu o pecado na vida do ser humano, certo? E aí, quando nós recebemos o batismo, a mancha do pecado original, nós estaríamos condenados pelo pecado original se nós não recebêssemos o batismo, né? E tem todo um complemento que acontece, né? Que Cristo vem nos trazer essa salvação do pecado de maneira geral, mas falando assim de maneira bem didática, né? E bem direta, o batismo ele vem nos livrar dessa mancha do pecado original, certo? E aí nós somos introduzidos na igreja, nós somos apresentados para a igreja que tem ligação total com a igreja do céu, né? Com a igreja triunfante. Né? A igreja que está na terra está ligada à igreja do céu. Então, quando você é batizado, olha que bonito, você se torna irmão de Pedro. Já parou para pensar nisso? Olha quanta marra, tu é irmão de Pedro, irmão de Paulo, sabe? Irmão de todos os santos e santas que estão no céu. Além de você se tornar meu irmão, que estou aqui contigo vivendo nessa terra, nesse século, nesse ano, né? Além de se tornar irmão, né, daqueles outros que são católicos, né, daqueles que viveram muitos séculos antes de você. Você se torna irmão daqueles que estão no céu. Entende? A força sobrenatural que é colocada sobre algo natural. Você é natural, você é carne, sobre você que é carne natural nessa terra. Né? É derramada a água do batismo que te introduz para um mistério que não tem uma explicação a não ser na fé. Para um mistério muito maior do que você e eu. Veja só a beleza de tudo isso. Né? Então, através do sacramento do batismo, você entra na igreja, certo? Ó, vou ler para vocês um pedacinho do que está aqui no Catecismo da Igreja Católica, no número 1212, certo? Tá falando do sacramento da iniciação cristã, né? Dos três. Pelos sacramentos da iniciação cristã, batismo, confirmação e eucaristia, são lançados os fundamentos de toda a vida cristã. A participação na natureza divina que os homens recebem como dom mediante a graça de Cristo apresenta certa analogia com a origem, o desenvolvimento e a sustentação da vida natural. Os fiéis, de fato, renascidos no batismo, são fortalecidos pelo sacramento da confirmação e depois nutridos com o alimento da vida eterna na Eucaristia. Assim, por efeito desses sacramentos da iniciação cristã, estão em condições de saborear cada vez mais os tesouros da vida divina e de progredir até alcançar a perfeição da caridade. Ou seja, os sacramentos da iniciação cristã, eles nos aproximam muito perto do céu. Eles nos permitem saborear um pouquinho, experimentar um gostinho do céu. E agora falando sobre o batismo, né, que eu já havia falado no início. Rapidinho. Aqui fala, né, que ele vem aqui, ó, sobre os sacramentos da iniciação cristã.
mediante a graça de Cristo, apresenta certa analogia com a origem, o desenvolvimento e a sustentação da vida natural. Os sacramentos da iniciação cristã, eles têm a ver com essa coisa do crescimento humano, sabe? A gente começa criancinha na fé, depois a gente se torna adolescente, depois a gente se torna adulto, e nós nos tornamos maduros na fé, e aí nós somos capazes de ficar vivendo essa manutenção da nossa fé, essa renovação da experiência próxima de Cristo através dos sacramentos da iniciação cristã. Isso é muito bonito. Da mesma forma que uma criança, que um ser humano, precisa se alimentar bem, ser nutrido, ser educado, ter contato com coisas que estimulem a sua educação, que estimulem a sua inteligência. Da mesma forma, você, a sua alma, precisa de coisas que estimulem o seu espírito, a sua alma, de maneira a santificar você e de se aproximar das coisas do céu. E os sacramentos da iniciação cristã, eles têm esse papel de nutrir, de nos fazer amadurecer, entenderam? E aí nós falamos sobre o batismo. E aqui fala, né? O batismo é o fundamento de toda a vida cristã, a porta da vida no Espírito, o batismo que abre a porta para que nós tenhamos contato com o Espírito Santo. E a porta que abre o acesso aos demais sacramentos. Então, precisa receber o batismo antes de qualquer outro sacramento, porque ele é a porta de entrada para a igreja. Então, queridos, o batismo é a porta. O batismo é a porta de entrada para a igreja e é a porta de entrada para os outros sacramentos, certo? Pois bem, continuando, eu venho falar com vocês a respeito do sacramento da confirmação, que é o crisma. O que acontece? No batismo, você recebe o Espírito Santo, certo? Ah, mas a gente não recebe o Espírito Santo no crisma? Calma. No crisma é como se acontecesse o transbordar desse Espírito. Você era criança quando foi batizado, certo? E aí precisou de um padrinho, seus pais escolheram que você fosse batizado na Igreja Católica. E você precisou de um padrinho para que esse padrinho se comprometesse diante da igreja em te educar na fé, porque você era criança, você ainda não respondia por si, alguns aqui bebês até, né? E aí, mesmo aqueles que são batizados adultos, precisam ser batizados, mesmo já tendo consciência do que estão escolhendo, precisam ser batizados porque o batismo é o que abre as portas, certo? Mas voltando aqui, você foi batizado criança, certo? O que vai acontecer? Você vai crescer. E aí você vai conhecer a fé. E quando você chega numa idade em que você já tem consciência, que você já tem condições de escolher a sua fé, você faz o sacramento da confirmação. Por isso que tem idade mínima para fazer o crisma. Não pode ser muito novinho, porque você já precisa ser considerado alguém que consegue escolher que fé seguir. Então, quando você vai receber o sacramento da confirmação, você está indo por conta própria. Se antes você era bebê e você foi conduzido por alguém, agora você, por conta própria, você vai dizer para o bispo e vai dizer para a igreja triunfante, para a igreja que está no céu e para a igreja que está na terra, você vai dizer, diante de todas essas testemunhas, você vai dizer, sim, eu escolho ser católico e ser fiel a essas promessas do meu batismo que eu vou renovar aqui nesse sacramento da confirmação, entende? Então, o Espírito Santo que você recebe no seu batismo, junto com os dons que vêm com ele no pacote, já estavam dentro de você. No sacramento da confirmação, vai acontecer o transbordar disso, desse Espírito que já estava dentro de você, e agora, consciente, você vai dizer sim para essa fé. Entende a seriedade do que é o crisma? Entende que não é qualquer coisa? Entende por que você precisa estudar, conhecer a sua fé, o mínimo, o básico da sua fé, para que você seja crismado? Porque você está se comprometendo com o céu inteiro, você está comprometendo com Deus, com a igreja inteira, do mundo inteiro e do céu inteiro, que você vai ser fiel às promessas do seu batismo, que você vai ser fiel aos ensinamentos e aos mandamentos da sua igreja católica apostólica romana. Entendeu a profundidade e ao mesmo tempo a beleza e a seriedade disso? Pois bem. E dentro do sacramento da confirmação do crisma, qual é o sinal sensível, o sinal visível? Vai ser o óleo do crisma que você recebe na sua testa, que o bispo, né, ou o sacerdote instituído, né, autorizado a ministrar esse sacramento,
ele vai colocar sobre a sua testa, né? E naquele momento a confirmação acontece sobre você, sobre a sua vida. Por que o sacramento do crisma geralmente, né, é uma imagem de uma pomba? A pomba representa o Espírito Santo, você e eu sabemos disso, né? E esse Espírito Santo, geralmente eu lembro de quando eu fiz o crisma, minha camisa era assim, né? Uma pomba e os 7 dons assim escrito embaixo, né? Saindo de foguinhos assim e sendo os dons do Espírito, né? Por quê? Falar, porque aqui eu vou receber esses dons. Na verdade, você já tem ele em você por causa do seu batismo. Mas esses dons, eles vão ser confirmados, eles vão ser transbordados em você, entendeu? Você vai estar totalmente apto para ser esse soldado de Cristo. Muitas vezes, talvez você já tenha escutado esse termo na época que eu fazia o crisma, falava muito isso, né? No crisma você vai se tornar soldado de Cristo, né? Você vai se tornar soldado da Igreja de Cristo. É exatamente isso, é como se você recebesse, na verdade você vai receber toda a capacitação para ser esse soldado. Você recebe as armaduras, a armadura, o armamento, o escudo de proteção, a espada, né, para que você possa continuar vivendo a sua vida em fidelidade, para que você possa continuar vivendo a sua vida de católico confirmada no Senhor Jesus, entende? Confirmada na Igreja de Jesus Cristo, né? Então, por isso, o sacramento do crisma, ele é uma coisa assim tão importante, tão séria, sabe? Você precisa estar consciente daquilo que você está escolhendo, né? Deixa eu ler aqui. Juntamente com o batismo e a Eucaristia, o sacramento da confirmação constitui o conjunto dos sacramentos da iniciação cristã, eu já disse isso, cuja unidade deve ser salvaguardada. Por isso, é preciso explicar aos fiéis que a recepção desse sacramento é necessária à consumação da graça batismal, ou seja, você complementa a graça do seu batismo com a recepção dessa confirmação do sacramento do crisma, entendeu? Os da iniciação cristã, esses três, eles andam intimamente ligados. Com efeito, pelo sacramento da confirmação, os fiéis são vinculados mais perfeitamente ainda à Igreja, enriquecidos de força especial do Espírito Santo e assim mais estritamente obrigados à fé que, como verdadeiras testemunhas de Cristo, devem difundir e defender tanto por palavras como obras. Veja só. Então, você dizendo sim, confirmando que você quer continuar exercendo a sua fé católica e você quer ser testemunha nesse mundo, você precisa assumir o sacramento do crisma e assumir todas as promessas do batismo para a sua vida, entende? Você precisa viver algo chamado primado do absoluto. O que é primado do absoluto? É viver a fidelidade ao seu batismo, às promessas do seu batismo, certo? Bom, por hoje nós vamos ficar com esses dois sacramentos, né? O batismo e a confirmação. E depois, no próximo, a gente vai trazendo algumas outras curiosidades e outros aprofundamentos e o assunto sobre a Eucaristia, que é um sacramento lindíssimo no qual você e eu, queridos, conhecendo, precisamos, naturalmente, seremos apaixonados por ele, certo? Então é isso. Vamos orar para a gente encerrar esse momento de hoje. E eu peço que você depois volte, aprofunde. Se você tiver perguntas, sabe, anote. E eu vou dizer a você que procure acesso a esse livro, o Catecismo da Igreja Católica, gente, porque ele esclarece tudo com muito detalhe, sabe? E aí, aonde você começa a aprofundar é a partir do parágrafo 1210. Se você vai lá no 1210, está escrito lá, os 7 sacramentos da Igreja. E aí vai explicar detalhadamente sobre cada um desses sacramentos e é uma riqueza lindíssima. Cada vez que eu estudo, cada vez que eu releio, eu fico mais apaixonada, sabe? Eu te convido a viver essa experiência, desse apaixonamento imenso por essa fé linda que é a fé católica e que não surgiu por alguém que um dia sonhou, não. Foi alguém grande demais que sonhou, mas não foi qualquer um, foi o próprio Deus. Né? Não foi alguém que um dia teve vontade de abrir uma igreja, né? Mas tem toda uma história. Tudo é interligado, tudo tem um motivo.
Nenhuma lei da igreja tá aí à toa, cara. Não seja desses católicos que não conhecem a fé e são levados por qualquer coisa que qualquer um fala, sabe? Porque as pessoas ficam falando por aí, porque é um monte de regra, não sei o que. Cara, cada regra tem um motivo. E todas elas são totalmente coerentes com a fé que o Senhor Jesus Cristo instituiu através de Pedro e os apóstolos, certo? Então vamos orar nesse dia, né? E eu peço, ou nessa noite, não sei a hora que você está assistindo, mas eu peço, sabe, que o Espírito Santo venha sobre você e sobre mim para aprofundar cada vez mais esse entendimento nas nossas vidas. E eu peço que você tome posse, abra o seu coração, a sua mente, a sua alma, o seu corpo para a compreensão de que você é filho e filha amado dessa igreja e que o Senhor faz tudo isso para poder alcançar o seu coração, para que você tenha acesso ao céu ainda aqui na terra, para que quando você for para a eternidade, você possa desfrutar dessa graça de olhar nos olhos de Deus e viver eternamente desfrutando da maravilha que é a presença dele. Eu te tirei de detrás das malhadas, eu te tirei de detrás das malhadas, eu te tirei de detrás das malhadas para ser príncipe no meio do teu povo e destruir teus inimigos diante de ti. Eu te escolhi, filho amado, tu és meu filho amado, filho amado. Toma posse disso. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A gente se vê em breve. Bye, bye.